Olá pessoal, do sétimo semestre matutino B. Antes de iniciarmos o nosso estudo dos temas da segunda unidade, sucessão testamentária, vamos tecer alguns comentários sobre a avaliação a que vocês foram submetidos na última segunda-feira. Vamos ver o que nós perguntamos lá, indagamos. Primeira pergunta dizia o seguinte: Cássio, que era casado sob o regime da comunhão parcial de bens com Andressa, foi assassinado em 14 de 6 de 2012 pelo próprio filho Edgar. Não deixou testamento, mas deixou bens, todos onerosamente adquiridos na constância da união estável. Deixou também, além da esposa Andressa, outros parentes, a saber, 2 filhos de nomes Marcos e Helena, havidos com Raquel, antiga namorada, 4 filhos, Mário, Henrique, Arnaldo, Edgar, que é o parricida, né, havidos com a Andressa, sendo que Mário tem 2 filhas, Bárbara e Sara, e Edgar tem um filho de nome Gustavo. O pai, de nome Manuel. Sabendo-se que Mário, inconformado com a atitude de Edgar, renunciou à herança e que Edgar fora condenado apenas na esfera criminal, e ainda que o decurso deixou bens em um único imóvel destinado à residência. A pergunta: como se partilhará a herança de Cássio? E o que caberá a Andressa em termos sucessórios? Muito fácil essa indagação, essa pergunta. Primeiro, ele deixou bens, deixou descendentes, filhos e netos, e deixou um ascendente, o pai. Nós vamos excluir logo o ascendente, lógico, né? Porque se há descendentes, nós vamos excluir o ascendente, o pai não vai herdar. Vamos examinar a possibilidade da concorrência por parte da esposa Andressa, se ela vai concorrer ou não. Observe, o regime era o regime da comunhão parcial de bens. Sem bens particulares, todos os bens que eles adquiriram foram na constância do casamento. Sendo assim, em razão da inexistência de bens particulares, não haverá concorrência por parte de Andressa. Ou seja, ela permanecerá lá no seu lugar, no terceiro lugar, sem subir para o primeiro, para concorrer com os descendentes. Tudo isso conforme o disposto no artigo 1829, inciso 1, que diz: quando o regime for da comunhão parcial de bens, sem bens particulares, que é o caso, não haverá concorrência. Então, o único direito que caberá aqui a Andressa, por conta da morte de Cássio, seu marido, é o direito real de habitação, do artigo 1831, que ela vai poder permanecer residindo, morando lá no imóvel destinado à residência do casal, considerando que ele era o único dessa natureza, e isso independe do regime de casamento. Qualquer que seja o regime de casamento, o cônjuge terá direito a permanecer residindo no imóvel do casal, desde que, essa é a única exigência, ele seja o único dessa natureza a inventariar. Então, essa partilha aí ficará fácil de se fazer. Mário renunciou à herança, fica fora dela. Ele tem 6 filhos, deixou 6 filhos, né? Dentre eles Mário. Como Mário renunciou, ele fica fora e os seus sucessores não irão sucedê-lo por representação, porque o artigo 1811 acentua que não haverá sucessão por representação de herdeiro renunciante. Então a herança será dividida para Marcos, Helena, Henrique, Armênio e Edgar. Edgar, que cometeu o parricídio, que matou o pai, não foi condenado na esfera civil. O enunciado é meio claro, dizendo que ele sofreu uma condenação apenas na esfera criminal. Então, se ele não sofreu uma condenação na esfera civil, com base nos artigos 1814 do Código Civil, ele sucederá normalmente. A segunda pergunta discorra pormenorizadamente sobre o estudo da deserdação, inclusive refletindo sobre os efeitos em relação ao descendente dos herdados e, bem assim, a possibilidade de deserdação do cônjuge. Os efeitos. Quando nós falamos de indignidade, nós temos a certeza de que os efeitos da indignidade não atingem os descendentes do indigno, ou seja, alguém sendo afastado por indignidade, os seus descendentes receberão a herança por representação. Isso está claro no artigo 1815.
quando fala da indignidade. Quando o Código trata da deserdação, ele não fala de nada, não tem um artigo específico falando disso, ele não fala nada sobre isso. Aí a doutrina vai dizer que eu faço uma analogia, eu tomo emprestado, ou a extensão, interpreto extensivamente, tomando como base o artigo 1815, trazendo-o para ser aplicado na esfera da deserdação. Por quê? Porque isso é possível. Eu posso fazer a analogia ou a interpretação extensiva quando o intuito é beneficiar. E nesse caso o intuito é beneficiar. Então os efeitos da deserdação são os mesmos da indignidade. Só um autor discorda disso, já falei para vocês em sala de aula, é o Washington de Barros Monteiro, que acha que não, que na deserdação os efeitos são impessoais, ou seja, eles passam para os descendentes do indigno. Essa questão da deserdação do cônjuge também traz uma polêmica, porque o Código não traz um artigo específico, trazendo os casos em que o cônjuge pode ser deserdado. Ele menciona, o artigo 1962, que o descendente pode ser deserdado pelos ascendentes. No 1963 também ele diz que os ascendentes podem ser deserdados pelos ascendentes, e o cônjuge, que também é um herdeiro necessário. A deserdação é dirigida apenas aos herdeiros necessários, e o cônjuge é herdeiro necessário. Portanto, para alguns autores, não se pode falar em deserdação do cônjuge porque não há um artigo específico disciplinando essa matéria, trazendo os casos, prevendo quais são os casos de deserdação do cônjuge. Outros autores vão dizer que não, que o cônjuge pode ser deserdado. Então, o artigo 1961 diz: os herdeiros necessários podem ser deserdados. Evidentemente que o cônjuge pode ser deserdado nos casos do 1814, naqueles casos da indignidade que nós aplicamos também para a deserdação. Isso está previsto em lei no artigo 1961. Mas o principal argumento para quem diz que o cônjuge não precisa ter um artigo disciplinando a deserdação do cônjuge, vai argumentar que há um remédio para isso, que é o divórcio. Se o cônjuge cometeu algum ato desabonador, antes da morte, evidentemente, aquela pessoa que se sentia ofendida, o cônjuge que se sentiu ofendido, poderá promover o divórcio e extinguir o casamento. Aí o cônjuge estará fora do processo sucessório porque deixou de ser cônjuge. Essa é uma discussão também interessante. Sucessão anônima, sucessão irregular é a última questão. É aquela sucessão em que não obedece às regras do Código Civil. É aquela sucessão que pode obedecer a outras legislações. É quando eu aplico o direito estrangeiro, por exemplo, na sucessão de bens deixados no Brasil, isso é possível. O direito a ser aplicado é aquele que beneficiar os filhos e cônjuges brasileiros. Aquele caso do alvará judicial que eu expliquei em sala de aula a vocês. Tem o caso do direito real de habitação, também é uma sucessão irregular ou anômala. Ela é a sucessão irregular ou anômala porque ela inverte aquela ordem da vocação hereditária do artigo 1829 do Código Civil. Ok? Qualquer coisa, estou à disposição, podem me chamar que eu esclarecerei para vocês. Lançarei as notas no portal oportunamente. Obrigado.